Muito boa noite, muito boa noite para você que vai estar assistindo esse meu vídeo ao vivo. Então sejam todos muito bem-vindos, fica na live, você também que vai estar assistindo pelo YouTube ou você que vai assistir depois. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal e fique aí e ative o sininho em todas e venha comigo estar hoje no tema. Hoje eu quero tratar um tema que eu tenho estudado, um tema muito importante para mim poder aprender a entender algumas coisas a respeito. Então, o tema hoje, que em todos os canais, em todas as plataformas que eu vou estar transmitindo ao vivo, é a respeito do livro de Romanos. Romanos capítulo 7, do 1 ao 6. Então a gente vai estar vendo aqui, tá pessoal? A gente vai estar vendo a respeito de Romanos capítulo 7. Hoje, muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que estiver assistindo. Só reiniciei aqui porque eu vou fazer na gravação na vertical também, tá bom? Então muito obrigado você que está aí. Hoje nós vamos tratar a respeito de Romanos capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. E eu vou trazer um entendimento que não é muito compreendido e não é muito entendido em muitas religiões e muitos círculos evangélicos, círculos ditos cristãos, mas que eles não têm tido uma compreensão exata do que aconteceu, do que Paulo está falando em Romanos capítulo 7, de 1 a 6. Então eu vou fazer a leitura, a Bíblia vai aparecer ao lado aqui para vocês. Para quem está assistindo no vertical, a Bíblia vai estar aqui embaixo. Então a gente vai estar fazendo a leitura da Bíblia. Eu vou ler com você a Bíblia aí. Vamos entender Romanos capítulo 7. É muito importante que você fique para que você entenda. Você judeu, você mórmon, você testemunho de Jeová, você adventista de sétimo dia, judeu ortodoxo e também muitos evangélicos que ainda não conseguiu entender o que Paulo está tratando aqui. Então vamos lá. Então, que Deus nos ajude. Vamos aqui fazer uma pequena oração para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender e compreender. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, porque eu estou fazendo essa transmissão para falar de um assunto muito importante que Paulo tratou, Romanos 7, de 1 a 6, que eu possa abrir o entendimento e a compreensão das pessoas que vão estar assistindo ao vivo agora ou vão estar assistindo depois, gravado e postado nas demais plataformas. Muito obrigado, Senhor Deus, que abre o entendimento de todos aqueles que precisam entender a Tua palavra e a Tua verdade. Então vamos para a leitura, Romanos capítulo 7, verso 1. Eu vou fazer uma leitura na Bíblia NVT, tá? Que é uma Bíblia muito boa. Deixa eu pegar a Bíblia aqui para vocês. Que é a Bíblia Nova Versão Transformadora. Que é essa Bíblia aqui, ó, tá? A Bíblia NVT, tá? É uma versão de Bíblia que ela vai trazer uma leitura mais fluida, mais dinâmica, tá? Então, na Bíblia NVT, tá? Para vocês terem uma ideia, vocês podem comprar essa Bíblia, tá bom? Essa Bíblia custa, acho que em torno de R$100. Essa é a Bíblia Filamente, ela vem com aplicativo, e daí você vai fazer a leitura comigo agora aí na sua tela, na Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, tá? Então, vamos fazer a leitura aí. Agora, irmãos, Paulo começa dizendo assim: agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Então, Paulo faz uma pergunta. Então, vocês não sabem que ele está perguntando aqui para o judeu, os judeus que viviam lá em Roma, na igreja de Roma.
Então ele fala: vocês não sabem que a lei se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, aí ele vai trazer agora, né, um exemplo, né, para que as pessoas possam compreender melhor. Por exemplo, quando a mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele vive, enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Então ele está dizendo aqui que a mulher, né, entre o marido e a mulher, a lei se aplica enquanto o marido estiver vivo. A lei une a mulher ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Enquanto o marido estiver vivo, a mulher está ligada ao seu marido. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Né? Aí passando para o verso. Como resultado, podemos produzir. Né? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, né? A gente parou no. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com Ele, que foi ressuscitado. Verso 4, 5. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos, como resultado, eu estou errando aqui, né? Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujos resultados era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, obedecendo a lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Então, aqui nós temos uma situação onde Paulo vai tratar exatamente dessa situação. E para a gente entender o que o Paulo está dizendo aqui, a gente tem que compreender e entender, por isso que é importante a gente estudar a vida daquelas pessoas que escreveram livros da Bíblia e entender bem quem são eles, entender o contexto da época, do tempo em que eles viveram. Então, por isso é importante a gente ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que é uma leitura que eu faço, inclusive no meu canal, né? Canal Alex César, Palavra do Avivamento. Vocês podem acompanhar aí a leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas vamos nos deter aqui ao assunto que Paulo está dizendo a respeito da lei e da união do homem com a lei. Pois bem, para isso nós vamos precisar retornar e compreender o pensamento de Paulo. Provavelmente, o que Paulo estava pensando ao falar esses 6 versículos do capítulo 7. Por que ele colocou dessa maneira? Porque ele começa dizendo: agora, irmão, vocês que conhecem a lei não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa está viva? O que Paulo tem aqui em mente é um povo que mora em Roma, que são, na maioria, judeus, e ele criou, no livro de Romanos, Paulo cria, a gente chama, dentro da filosofia, né, quem é filósofo,
ele criou um espantalho, ele criou um personagem. Como ele não está em Roma, como ele não está falando com alguém de Roma, ele está mandando uma carta para um grupo de judeus que mora em Roma. Então ele tem em mente um personagem judeu e ele escreve a carta de Romanos como se ele estivesse falando ao vivo, de presencial, na presença de um judeu ali conversando com ele. Então a gente chama de ele cria um espantalho, ele cria alguém, ele cria um personagem e ele vai dialogando com esse personagem que na cabeça dele é os irmãos lá em Roma. Então esses irmãos são conhecedores da lei, são conhecedores do mandamento. Então a primeira preocupação de Paulo é que ele já vem nos capítulos anteriores dizendo que nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Paulo também, na sua carta aos Efésios, né, vai falar que nós fomos salvos pela graça, independente de obras, independente de lei. E ele quer tirar da cabeça desses irmãos judeus em Roma de que eles ainda estão ligados à lei e têm que obedecer à lei para que a justiça seja completa na vida deles e eles sejam salvos. O que Paulo está dizendo e que o Paulo vem dizendo, e aí você tem que ler os capítulos 5 e 6 do livro de Romanos, para você entender que Paulo está lutando, tendo uma luta nesse diálogo, para escrever essa carta de uma forma muito bem compreensiva para os seus leitores, que são judeus, que guardam os 613 mandamentos. Então ele está dizendo, aqui no capítulo 7, ele está dizendo o seguinte, que o motivo pelo qual eles devem se unir a Cristo é um motivo que vai levar eles a entrar no estado de morte para a lei. Por quê? Porque enquanto a pessoa vive, enquanto a pessoa ainda ela está viva e ela está debaixo da lei e ela obedece à lei e ela segue a lei, ela está presa a essa lei, porque a lei foi dada através de Deus no Monte Sinai, mas ela foi passada para que Moisés transmitisse a lei, e essa lei foi uma aliança como se fosse um casamento que Deus fez com a nação de Israel. Ele ratificou essa aliança através de Moisés, Êxodo capítulo 34, verso 10. Então, toda a nação de Israel, todo judeu, nasceu debaixo da lei e tem que observar a lei e viver sobre a lei. Mas Paulo, nos capítulos 5, né, desde o início, ele está dizendo que o judeu, ou aqueles que se submetem à lei, não vão conseguir ser salvo pela lei, porque a lei não traz a propiciação necessária para haver arrependimento. Hoje, no caso, então, não existe mais templo, não existe mais a Arca da Aliança, não existe mais o propiciatório, não tem mais os sumos sacerdotes, não tem os sacerdotes, não tem onde colocar os holocaustos em favor do pecador judeu e o gentil muito menos ainda. Então, todos estão encerrados debaixo do pecado e a lei diz que aquele que não obedecer um único mandamento da lei é maldito de Deus e tem que pagar por não obedecer à lei, e quem desobedece à lei, o caminho é a morte. Então, não tinha escapatória para o judeu. Então, Paulo está mandando essa carta endereçada a um público que vive querendo obedecer à lei, viver debaixo da lei e obedecer os 603 mandamentos, para que alcance justiça e, alcançando justiça, alcance salvação. Paulo está
na carta de Romanos, até aqui, tratando desse assunto, que eles têm que ficar livre da lei, eles têm que se livrar da lei. Mas como se livrar da lei se o judeu nasce sob a lei, debaixo da lei? Então, como ele vai conseguir fazer isso? Como ele vai conseguir ficar livre da lei? A única forma de uma pessoa ficar livre da lei é exatamente a proposta que Paulo está fazendo aqui, capítulo 7, 1. E primeiro ele faz uma pergunta, que é como se fosse uma pergunta retórica. Agora, irmãos, vocês não conhecem a lei? Vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa está viva? Então, Paulo faz essa pergunta muito inteligente e fala: vocês não sabem que a lei se aplica apenas quando a pessoa está viva? Então, isso significa que quando a pessoa morre, a pessoa está desobrigada da lei. A lei não alcança, a lei não tem mais poder sobre ela. Por quê? Porque ela morreu. E depois da morte, a lei não tem mais poder, não tem mais alcance. A lei não pode fazer nada, porque os 613 mandamentos não fala nada a respeito da vida após a morte. Na lei de Deus, na lei no Velho Testamento, não existe nenhum mandamento que trata, que fala, ou que condena, ou que absorva qualquer judeu que morreu debaixo da lei. Simplesmente a vida dele se acaba, ali ele morre. Antes de Cristo eles iam para o seio de Abraão, que a parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro é uma demonstração, é uma figura do que era no Antigo Testamento, antes de Cristo morrer na cruz. Então, a lei não alcança o judeu após a sua morte. Os gentios, que nem judeus são, muito menos a lei conseguia alcançar. Aliás, a lei, ele não tinha nenhum acesso à lei de Deus. Tá? E um dos problemas para nós gentios que não somos judeus está exatamente aí. Porque nós já nascemos descendente de Adão e Eva e depois de um dos 3 descendentes de Noé e um dos seus 3 filhos e noras, e os gentios ainda está debaixo da morte, da lei da morte, sem salvação no mundo, sem esperança nenhuma. Por quê? Porque em Adão todos morreram e todos se tornaram filiados a serem filhos de Satanás, e a ira de Deus está sobre todos esses que estão debaixo da ira de Deus. Então, os judeus que não conseguem obedecer à lei, para ficar livre da lei tem que morrer. E nós, os gentios, tem que morrer para cumprir a lei de Deus que disse para Adão e Eva, disse para Adão que no dia que ele comesse do fruto, que não era para comer, ele certamente morreria. Morrendo, morrerás. Então, os dois grupos estão debaixo da mesma situação. Os dois grupos com a mesma sentença. Morte. Morte e morte e morte, porque a lei determina que o culpado que transgrediu, que pecou contra Deus, ele deve morrer. O judeu pecando contra a lei, lógico, contra Deus também, e nós, os gentios, que nascemos da descendência de Adão e Eva, debaixo da escravidão do pecado, e o salário do pecado, Romanos 6:26, é a morte. Então todos estão debaixo de uma lei, seja a lei de Gênesis 2, 16, 17, ou seja, a lei de Deus em Êxodo, a partir do versículo 18, 19 até o 34, a lei de Deus para o povo judeu. Então Paulo está dizendo que a lei só tem alcance enquanto a pessoa vive. Depois que a pessoa morre, a lei não alcança. É isso que aí ele vai trazer um exemplo para melhor explicação, para melhor entendimento do seu público judeu. Versículo 2, por exemplo, quando a mulher se casa, a lei a une ao seu marido enquanto ele estiver vivo.
No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicam à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro, homem cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. O porquê que Paulo faz, né? Aqui ele está criando uma moldura. Ele tem um tema central que ele vem tratando, a partir do verso 5, 6, aliás, desde o capítulo 1, é uma moldura, porque o assunto principal é: você judeu, você que segue a lei, você TJ, Testemunho de Jeová, muitos evangélicos, adventistas, mormons, que obedecem e seguem a lei, vocês têm que entender que aquele que está submetido à lei, ele está dentro de como se fosse um contrato matrimonial, que se ele tentar, pela sua própria força, pelo seu próprio poder, pela sua própria maneira, sair debaixo da lei para pertencer a um outro senhor, a um outro marido, então ele comete adultério, ele peca contra a lei. E todos estão debaixo do pecado, todos estão debaixo da condenação da lei, porque ninguém consegue cumprir e obedecer fielmente a lei por completo. Somente Cristo Jesus fez isso. Então, o que acontece? As pessoas que vivem debaixo da lei e que não passou pelo processo do novo nascimento, que primeiro ele crê em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ao crer em Cristo Jesus, ele é levado e colocado na morte, no corpo de Cristo, e lá ele vai morrer. Então isso significa que você precisa morrer. O judeu ortodoxo precisa morrer. O adventista precisa entender que ele tem que morrer. Os evangélicos que seguem alguns tipos de lei e que são armenianos, que ficam tentando praticar e fazer boas obras para serem salvos, precisam de fato morrer. Os mormons precisam, aí de certa forma, morrer para o mundo, morrer para a sua carne. Os TJ precisam, o adventista precisa. Todos esses grupos religiosos que vivem obedecendo lei, guardando dias, luas novas, sábados e tudo mais, precisam de fato entender a salvação que vem através da morte de Cristo Jesus para serem salvos em Cristo Jesus. Só para vocês entenderem, eu vou voltar aqui em Romanos capítulo 6. Aqui, claro que não, aqui ó. Libertos do poder do pecado. Como, né? Romanos 6, 3, ó. Ou acaso se esquecem que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E, assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então, o que Paulo está tratando aqui é exatamente a mesma coisa. O que Paulo está falando aqui, que vocês possam entender, ó. No capítulo 7, ele faz a pergunta e fala que enquanto a pessoa estiver viva, enquanto a pessoa vive, ela está debaixo da lei, correto? É isso que ele está falando para o judeu. O que ele explicou aqui no capítulo 6, 3, ou acaso se esquecem de que quando fomos unidos a Cristo, no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois, pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo.
E assim como ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravo. Pois muito bem, o que Paulo está trazendo aqui no versículo 7, que é a moldura do entendimento de que não podemos mais viver debaixo da lei, porque aquele que obedece à lei é aquele que segue a lei, será condenado. Por quê? Porque a lei não salva. A lei aponta o pecado e diz que você está errando nisso, 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 nisso. 613 vezes está dizendo que você está errando, mas nunca diz como é que você é salvo. Jesus é a salvação. Por quê? Porque Paulo descreve no verso 6 de Romanos que quando você confessa Jesus em seu coração como seu único centro salvador e crê, o poder de Deus vem até você através do Espírito Santo, que foi isso que Jesus disse para Nicodemos no verso 3. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, quem não nascer da água e do Espírito, que é o Espírito Santo, que em João capítulo 3, aqui ó, João, acompanha comigo a leitura. Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então, como é que alguém vai nascer de novo? Para ele nascer de novo, certamente ele tem que morrer. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Então, o novo nascimento se dá da água e o Espírito. A água aqui é referente a água, batismo, né? Pode ser o batismo, a água, Jesus Cristo é a água viva, né? Então, a água, o batismo na água é o símbolo de que você está morrendo, né? Você foi afundado, mergulhado na água, está morrendo para o mundo, se separando do mundo, e quando você submerge, você nasce de novo. E o Espírito Santo, os seres humanos não pode gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Então, o Espírito Santo dá luz à vida espiritual. Então, o Espírito Santo de Deus vai trazer a luz, vai dar luz à luz. O sentido que Jesus está usando aqui em João, capítulo 3, dá a luz, o A está com a crase e o dá está com acento, né? Verbo dar, de dar, né? Dar. É dá luz. É no sentido de uma mulher mesmo, que está grávida e que nasce uma criança nova. Então, como que dá o novo, como que acontece o novo nascimento? Primeiro fato, a pessoa tem que confessar, a pessoa tem que reconhecer que ela é pecadora, trazer na sua mente conhecimento, o judeu, os mormons, os adventistas, todos, reconhecer que estão debaixo do pecado por ficar querendo obedecer à lei, por estar obedecendo à lei, estão debaixo do pecado e condenação. Então você confessa que você é pecador, que você vem errando, que você crê que Cristo é e você crê em seu coração que Jesus é o Filho de Deus. E aí você confessa com a boca para a salvação e no coração crê para a justiça. E aí você é justificado em Cristo Jesus e Deus derrama do Espírito Santo sobre você para gestar você, exatamente, fazer uma gestação. O Espírito Santo
é que faz o papel de né, de como uma incubadora, como um ventre materno da mãe, o Espírito Santo vai, eu não sei se existe a palavra gestar, né, o gestante, o Espírito Santo faz o papel de uma gestante, de colocar você lá na morte da cruz, que nem Paulo fala aqui em Romanos 6, né? Ou acaso se esqueçam de que quando fomos batizados, unidos com Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Então, no batismo, no reconhecimento de que você morreu para o mundo, em crer em Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele faz o papel milagroso, o poder, que é a graça de Efésios 2, que é o presente, a dádiva, o qual você não consegue fazer por você mesmo, porque você não tem o poder de entrar em uma se tornar uma gestante através das suas obras. Muitos creem que através das suas obras, né, os amilenistas, os católicos e tantos outros aí, acho que por fazer boas obras, alguns dos arminianos fazer boas obras, outros por seguirem a lei, acham que esse é o processo pelo qual eles vão fazer com que eles nasçam de novo para entrar no reino de Deus. O que Jesus e Paulo está explicando, Jesus em João capítulo 3, e Paulo em Romanos 6 e 7, só que Paulo, aqui aos Romanos 6 e 7, ele está explicando como que se dá o processo da gestação do Espírito Santo. Que isso é uma obra maravilhosa de Deus, é o poder de Deus em ação através do Espírito Santo, que gestaciona, né, que coloca, que entra em figurativa, né, eu estou usando a figura de linguagem de uma mulher gestante, o Espírito Santo, porque é isso que Jesus falou lá em João 6, né, como dar luz, quando fala de dar luz, né, que ele está conversando com Nicodemos, e Nicodemos usa a figura de entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Aí Jesus falou assim, não, o papel de dar luz é feito pelo Espírito Santo, não é por você, não é você que vai fazer isso, não é pelo seu esforço, não é pelo seu mérito, que é isso que ele vai tratar aqui com Nicodemos, ó. Portanto, não se surpreenda que eu lhe digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai. Também, agora, né, você também, Nicodemo, é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. E Paulo, ele está exatamente fazendo esse processo de explicação de como o Espírito Santo pega o homem que crê em Cristo Jesus, confessa ele como seu único Salvador, confessa com a boca e crê no seu coração que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dos mortos, e assim leva esse homem na cruz de Cristo, junto na morte de Cristo, unindo ele com Cristo no momento da sua morte, voltando no passado, unindo ele a Cristo, e aí a morte de Cristo, Cristo morrendo, ele morre junto com Cristo, e o poder do sangue de Cristo cobre ele de todo o seu pecado, e assim ele morre. Ao morrer na cruz de Cristo, Deus considera, como a pessoa creu pela fé, confessou Jesus pela fé e creu que Jesus é seu único suficiente Salvador e que de fato ele morreu e que de fato eu morri junto com ele naquela cruz, Deus olha para o homem que confessa Cristo como seu único suficiente Salvador, vê ele morrendo junto com seu filho. Então, se ele morreu, ele cumpriu a lei, que a lei dizia que o culpado deveria morrer. Então, ao morrer, a lei não te alcança.
A lei não vai te alcançar mais, porque você morreu para a lei. Só que, assim como Lázaro morreu e ressuscitou e esteve debaixo da lei, e tantas outras pessoas que Jesus ressuscitou e estavam debaixo da lei ainda, porque Cristo ainda não tinha morrido na cruz, a partir do momento que Jesus morre na cruz e que você se une na morte dele, você é considerado um homem morto para a lei. E a lei não tem mais poder para te alcançar. Porque você morreu. Deus aplica a lei, Deus aplicou a lei em Cristo Jesus, para que em Cristo Jesus a lei fosse plenamente cumprida. Só que isso é algo maravilhoso, que é algo que você tem que crer pela fé. Se você não crê que é dessa forma, se você continuar querendo alcançar justiça, alcançar salvação, ter o novo nascimento através de obediência da lei, através de obediência de sábios, costumes e tudo mais, através de boas obras, através da religião, através de você e da sua força, você não passa pelo processo de morrer. Então, para você ver o reino de Deus, para você ser salvo e ir morar na morada eterna, você necessariamente tem que morrer. Porque todos estão debaixo da lei. Todos estão debaixo do pecado e da morte. Então, o homem tem que morrer. Se ele não morrer, ele não pode contratar novas núpcias. Ele não pode casar de novo com outra pessoa. Usando o símbolo do da viuvez aqui. Então, Deus, através do Espírito Santo, quando você confessa pela fé em Cristo Jesus, Deus derrama poder sobre você, através do Espírito Santo, e você morre para a lei. Você é considerado morto para a lei. Uma vez que você morreu junto com Cristo, você também ressuscita junto com Cristo. Só que você não ressuscita mais para estar debaixo da lei, que é a lei de Moisés. Você sabia que a lei é a lei de Moisés, o povo de Israel pecou no Monte Sinai adorando o bezerro de ouro, e ao adorar o bezerro de ouro, eles perderam a plena comunhão com Deus, ficaram afastados de Deus, como Adão e Eva foi expulso do jardim do Éden. O povo de Israel também teve um outro mediador. Esse mediador era Moisés. Por isso que todos os judeus dizem, temos que obedecer à lei de Moisés. Eles dizem às vezes a lei de Deus através de Moisés. É a lei de Deus através de Moisés. Mas eles ficaram de novo presos à lei do espírito de morte. Porque quem não obedecesse totalmente à lei de Moisés deveria pagar com a própria vida por não obedecer plenamente à lei, 613 mandamentos. E nunca ninguém conseguiu obedecer, a não ser Cristo Jesus. Ninguém nunca conseguiu obedecer. Então, por isso, Deus enviou o seu Filho, por ele amar tanto o mundo, João 3,16. Vamos ver aqui. João 3,16, no mesmo capítulo que nós estamos vendo aqui. João 3,16. Aqui, ó. Porque Deus amou tanto ao mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que todo aquele que crê, que tem fé, que acredita que Cristo Jesus é o Filho de Deus, tem vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não para trazer condenação ao mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no unigênito Filho de Deus, não crê no Filho de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz, no caso Jesus é a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Então, o homem tem que confessar Cristo. E em Romanos 10, 9, Paulo vai tratar exatamente desse assunto. E a mensagem é essa, é a mesma. Se anunciamos a respeito da fé.
Se você declarar com a boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Como diz a Escritura, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, pois, 13, verso 13, Romanos 10, 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá vendo? Então, aqui, nós temos um meio pelo qual as pessoas podem ser salvas. E vai respondendo as perguntas, o entendimento que Paulo está trazendo aqui no versículo 7 de Romanos. E agora vamos tratar do verso 4. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era o quê? Morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela, e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, obedecendo a lei, 603 mandamentos, mas da maneira nova, vivendo no Espírito, em letra maiúscula, Espírito Santo. Então, é isso que acontece, e é isso que Paulo está falando para os seus leitores lá em Roma, no verso 7. Então, eu estou trazendo aqui um entendimento para que vocês compreendam. Isso tudo que eu trouxe para vocês é a moldura num quadro grande, né, em volta do tema que Paulo está tratando. O homem não pode viver mais obedecendo à lei. Mas como o homem vai deixar de obedecer à lei se ele ainda está vivo e para ele se tornar um viúvo para a lei e contrair novas núpcias, ou se ajuntar a uma outra lei, a um outro mandamento, ele teria que morrer para se livrar da lei. Essa é a graça, o presente, o dom de Deus maravilhoso que vem de graça, que não pode ser comprado, que não pode ser dado e passado por mim para outro, a não ser na pregação do Evangelho e anunciando essa palavra e essa explicação. Não pode ser adquirido, não pode ser conseguido por boas obras, por boas práticas, por obedecer à lei, por guardar sábados ou dias ou luas novas, ou rituais, né, de holocausto de animais. Tudo isso passou, tudo isso era sombra do que era a realidade verdadeira, que é Cristo Jesus. Então, o meio pelo qual Deus nos abençoou é essa bênção maravilhosa, que ao confessarmos a Cristo e crer no seu coração, o Espírito de Deus nos pega sem precisar morrer, sem precisar ficar doente, sem precisar acontecer nada na sua vida. Isso não é uma coisa maravilhosa? Isso é tão simples, é tão simples, é tão básico, que é algo assim tão simples de se fazer. É um ato simples, confessar Jesus como seu único suficiente Salvador. O Espírito Santo te pega, coloca nele uma gestação. Você na cruz de Cristo, morrendo com Cristo, você morre para o mundo, você morre para a lei, você morre para o pecado. E agora você pode ter um novo Senhor, que é Cristo Jesus, o qual vai lhe dar, né, novo mandamento, amar ao próximo como Jesus nos amou, e assim cumprindo todas as leis e os profetas, cumprindo tudo, porque você cumpriu a lei, porque você creu em Cristo Jesus, você foi colocado na cruz de Cristo junto com Cristo, você morreu, e ao morrer com Cristo, junto com Cristo na cruz, a lei
você é lavado e remido pelo sangue de Cristo, e você agora pode ter um novo marido, um novo noivo, um novo Senhor, que no caso é somente Jesus Cristo. Isso é tão simples, tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo é algo que para aqueles que rejeitam é algo grandioso, parece ser algo para eles, eles não aceitam, porque eles querem ainda ter o orgulho de que eles estão fazendo alguma coisa pela sua própria salvação, pela sua própria libertação. Eles não querem abandonar a ideia de que eles não precisam fazer esforço nenhum. Você não precisa obedecer mais à lei. Ah, não, mas eu quero obedecer à lei. Eu quero obedecer à lei de Moisés. Eu quero seguir a lei de Moisés para que naquele dia Deus me considere justo. Não. Você pode obedecer à lei 613, aliás, nem pode mais obedecer porque você tinha que levar o holocausto. Toda vez que você pecasse, você tinha que levar um holocausto diante de Deus. E o israelita, uma vez por ano, tinha que levar o cordeiro, né? E o cordeiro pascual da Páscoa, para que toda a nação de Israel fosse perdoada. Mas já não existe nem tabernáculo e não existe nem templo. Então eles não cumprem a lei. Estão fora da lei. Então você não pode cumprir a lei, então não adianta. Então você de fato está condenado e morto. E você, gentil, ou você que não é judeu, que vive, né, aí os mormons da vida, os TJ, os adventistas e tantos outros aí, né, que vivem debaixo da lei, tentando cumprir a lei, você que vive tentando por esse esforço, você também está condenado e morto e não será justificado, porque Deus criou um caminho vivo e eficaz para que de uma forma bem simples, simples, é muito simples, você tem apenas que confessar que você é um pecador caído, miserável, que não consegue cumprir a lei, que você é um pecador caído lá desde Adão e Eva, filho do diabo, e que agora você confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrepende dos seus pecados, confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e simplesmente o Espírito Santo te pega, te leva como uma mulher num parto, te leva na cruz de Cristo, e você morre para a lei, você morre para o mundo, você morre para a condenação, e você é ressuscitado. Assim como Cristo ressuscitou, você também é ressuscitado espiritualmente. Agora você é um homem espiritual, você não é um homem carnal. Você é um homem que nasceu de novo, da água e do espírito. Agora você tem um espírito vivificado. E esse espírito te comunica ao Pai, te comunica com Deus. E aí você é salvo pela graça, isento de obras. Para quê? Para viver as boas obras, para viver da forma correta que Deus quer que você viva. E Ele mesmo vai pegar suas obras, as obras de Deus, e vai colocar em você para que você as siga. Não pela sua força, não pela sua bondade, não pela sua caridade, não por obedecer 606 mandamentos, obedecer às leis. Não. É porque agora você nasceu um novo homem, um novo ser, uma nova pessoa. E essa nova pessoa agora recebe o poder de Deus para obedecer a Deus em tudo, independente de obras, independente de lei. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 7 é exatamente isso. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Tá vendo? Verso 4. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Agora você que creu, você é unido com Cristo. Na semelhança da ressurreição dele, você também ressurreto, você ressurge. Nasce um novo homem. Para quê? Como resultado dessa nova vida, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela, e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. E Jesus também vai falar
Em João 6,63, Jesus vai falar como é essa vida no Espírito. Somente o Espírito da vida, como ele falou em João 3, lá para Nicodemos, o Espírito da vida. O Espírito é que dá luz à vida. A luz. Quando ele coloca a palavra luz pelo meio, luz ali, Jesus tratando o quê? A palavra luz ali está no contexto de uma mulher grávida. O Espírito Santo faz o mesmo processo. O Espírito dá luz, vida. É ele que faz uma nova vida. É através do Espírito Santo que vem a nova vida. Em João 6,63, Jesus ele abrange mais, ele aumenta o leque do entendimento de como o Espírito processa essa vida. Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. Aí ele vai falar, e as palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. As palavras de Jesus. Jesus falando é o Espírito Santo falando, porque Jesus foi batizado por João e o Espírito Santo desceu sobre Jesus e Jesus estava realizando todas as obras e tudo que ele estava fazendo toda a sua obra que Jesus estava realizando é por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o poder de Deus na criação, lá de Gênesis exatamente. O Espírito de Deus pairava sobre as profundezas do abismo e disse Deus, haja luz e houve luz. E a partir dali, o Espírito Santo, sob as profundezas, quer dizer, ali, estava ali no momento da criação, fazendo parte, e Deus disse, e o Espírito em ação, o poder em ação, fazendo todas as coisas. João também diz, no Evangelho de João 1,1, diz o quê? No princípio, aquele que a palavra, ou o verbo, já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que a palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos os homens. Luz, tá vendo aqui, ó, luz de novo. Luz. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A luz. A luz. Tá vendo? Então, aqui, ó, e a palavra que eu lhe disse são Espírito e vida. Então o Espírito Santo estava lá na criação. E as palavras, ó, Espírito Santo, Espírito e palavras. Tá vendo? Tá na mesma tá na mesma frase. Tá no mesmo contexto que Jesus está falando. O Espírito da vida. Então é o Espírito que faz nova vida. E ele diz, e as palavras que eu lhes disse são Espírito. Espírito aqui agora, em letra minúscula. E as palavras que ele lhes disse são Espírito e vida, que é o quê? O homem nasceu de novo. O homem agora se tornou um ser espiritual. Ele não é mais filho do diabo. Agora ele passou a ser filho de Deus, porque ele deixou de ser apenas um homem morto e caído, e ele nasceu de novo. E ao ouvir as palavras de Jesus, o Espírito Santo dá vida. E as palavras de Jesus, Jesus vai falar, assim como Deus disse na criação especial, como Deus ia falando e criando, as palavras de Jesus agora, nos ouvidos das pessoas, quando você evangeliza, por isso é importante a igreja estar sempre evangelizando, estar sempre levando a palavra de Deus. Ao falar a palavra de Jesus, ao falar de Jesus, ao ler Jesus, ao discipular a respeito de Jesus, ao ensinar Jesus, ler as palavras de Jesus para as pessoas, essas palavras de Jesus, através do Espírito Santo, vai pegar essas palavras e vai entrar pelo ouvido, descer para o coração da pessoa e fazer a pessoa nascer de novo. Por quê? Porque é a palavra de Jesus com a ação do Espírito Santo é que faz uma nova vida. E é isso que Nicodemos não entendeu. E é isso que o povo judeu não entendeu. E é isso que Paulo está explicando aqui em Romanos.
Romanos 7. Paulo, é exatamente isso que Paulo está dizendo em Romanos 7. Uma vez que você está debaixo da lei, se você morrer, ela não se aplica mais a você. Então, entenda de uma vez por todas, até o povo evangélico, até o povo dentro das igrejas, tá? É necessário morrer. Tem que morrer. E esse morrer é confessando a Cristo. O Espírito Santo te leva na cruz e você morre. E aí, como Cristo ressuscitou, você ressuscita de novo. Se você crê nisso, se você acredita, se você tem fé, então abra o teu coração, confesse a Cristo como seu único Salvador e creia que Cristo trouxe esse dom, esse presente maravilhoso, que é algo simples. É você crer nele pela fé, crendo, acreditando que isso é a verdade. Confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo te põe na cruz de Cristo e você morre. E você é salvo. Então você que vive debaixo da lei, você que vive obedecendo a lei, eu sinto muito de dizer, mas você ainda está condenado. Você ainda não nasceu de novo. Você vai morrer e a lei não vai poder fazer nada por você, porque ela diz que você de fato é verdadeiramente culpado e você deve morrer. E a lei vai te matar. E você vai morrer. Por quê? Porque a lei é justa, a lei é santa e ela tem que ser cumprida. Só que aquele que corre até Cristo Jesus e confessa Ele como seu Salvador, Deus dá o poder de fazer você morrer com Cristo. E ao morrer com Cristo, você morre para a lei. Só que você tem que crer. Só que essas pessoas que obedecem a lei não querem crer nisso. Eles querem crer que é através da obediência da lei. Mas Paulo deixou claro no capítulo 3 de Romanos que ninguém cumpre a lei, ninguém pode cumprir a lei. Todos são culpados de descumprir a lei, até os gentios, todos. Então por que você ainda insiste, judeu, em querer continuar cumprindo lei para que a justiça seja feita em você? Sendo que isso não vai, sendo que isso não tem poder, não tem eficácia mais. Agora, o poder e a eficácia de tirar de debaixo da lei está em crer em Cristo Jesus, ter fé nele, crer nele, acreditar na sua morte, acreditar na sua ressurreição, acreditar que o Espírito Santo vai te gestacionar e vai fazer você nascer de novo, um novo homem. E você vai morrer pela fé para o mundo, para a lei, e vai nascer de novo. Só que agora você vai nascer para contrair novas núpcias, para contrair o novo Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E assim você terá vida eterna e vida em abundância. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade e eu sou a única vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade em Cristo Jesus. Não existe outro caminho, não existe o caminho da lei, não existe o caminho do sábado, das luas novas. É o único caminho que leva a Deus. É Cristo Jesus. E não existe outra vida. Não tem como você ter vida através de qualquer outra religião. Não adianta você procurar em budismo, não adianta você ir em centro disso, centro daquilo, mesa branca disso, terreiro disso, terreiro daquilo, sacrifício disso, sacrifício. Não existe outro caminho. Eu sou, Jesus disse, eu sou Yahvé, né? Se vocês não crerem que eu sou o que sou, vocês do povo judeu morrerão em seus pecados. Então, por que vocês insistem em querer viver debaixo da lei? Por que vocês insistem em querer viver debaixo de maldição? Em detrimento da verdadeira justiça que é feita através da morte de Cristo Jesus. Então saia debaixo dessa condição. Saia debaixo da maldição. E venha ter uma vida nova. Ter uma vida nova em Cristo Jesus. Tá? Então eu espero que vocês tenham entendido isso aqui, né? Tenham conseguido chegar a esse pleno entendimento,
né? Então, tava uma pequena bagunça aqui, mas nós vamos encerrar. Eu espero que você tenha entendido. Muito obrigado você que ficou até agora. Deus te abençoe. Você tenha um ótimo resto de final de semana. Obrigado pelo momento que você esteve comigo. Espero que você tenha entendido. Se você entendeu, compartilhe esse meu vídeo com mais pessoas. Pega o link desse vídeo, coloca no WhatsApp, no grupo da sua igreja, grupo político, onde você tiver um grupo da família, né? E manda para pessoas que querem entender aí o capítulo 7 do versículo Romanos de Paulo, né? Romanos 7, do 1 ao 6. E você, em todo lugar que você assistir, deixa o joinha, o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado, Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de semana. Eu só vou fazer uma oração e nós vamos encerrar, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse entendimento maravilhoso. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela vida de Paulo, muito obrigado porque podemos entender exatamente qual é o caminho, qual é a forma que o Senhor preparou para que fôssemos salvos gratuitamente, sem precisarmos fazer nada, sem precisar de esforço nenhum. Não precisamos trabalhar, não precisamos afadigar, não precisamos fazer sacrifícios, não precisamos levar oferta, não precisamos fazer nada. O Senhor simplesmente nos dá como um presente, é um dom, graça, favor e merecido. Graça, favor e merecido. Eu não merecia, mas o Senhor me deu. E esse é o caminho, essa é a forma que as pessoas são salvas. Que Paulo está explicando no capítulo 7. E que o teu povo judeu e tanto outros adventistas, mormons, testemunhos de Jeová, alguns evangélicos, tantos outros que ainda vivem debaixo da lei. Abre a mente e os corações dessas pessoas para que elas compreendam e entendam que elas não precisam mais ficar praticando regras, ficar praticando boas ações, ficar fazendo boas obras, que nem os armenianos, que acreditam que são salvos pelas boas obras. Mas aqui nós entendemos, através de Paulo, versículo 7, versículo 6, João, no Evangelho de João, que nós somos salvos de graça. É um presente, é dom de Deus. Entra nessas mentes, entra nesses corações, Senhor, e transforma a vida dessas pessoas, para que elas creiam e sejam salvas para a glória e para louvor do Teu nome, ó Deus. Abençoa, Senhor, essas vidas. Ajude essas pessoas a entender. Traga libertação e transformação nessas vidas. Em nome de Jesus. E você, se liberte da lei. Você está vivendo a vida que você está vivendo porque você ainda está preso debaixo de maldição. Então saia debaixo dessa maldição. Saia debaixo da lei. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olá, tudo bem? Se inscreva no canal Palavra do Avivamento para assistir o programa Palavra Viva. A vida nova.